Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira, 25 de fevereiro, para a nossa abordagem bíblica. Vamos aí fazer uma breve explanação, tendo como base a 13ª pergunta do Catecismo Maior de Westminster, e nós vamos tentar, de modo geral, determinar algumas coisas, pontuar algumas coisas fundamentadas na Escritura para a nossa edificação, fortalecimento da nossa fé e das bases da nossa vida cristã. Nós vamos orar nesse momento, então feche seus olhos aí, acompanhe conosco aqui a nossa oração, se prepare e dependa do Senhor nesse momento pelo seu crescimento. Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua misericórdia, bondade e fidelidade para conosco, mas principalmente para com a tua própria palavra. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, instrua-nos, traga luz sobre nossa mente, encha-nos, ó Deus, da verdade do Evangelho e nos conduza de maneira que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, na tua palavra, na revelação do Senhor, na ação do teu Espírito em nós, para o nosso bem, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler texto bíblico para embasar aquilo que vamos tratar aqui. Vamos ler primeiro a Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós leremos o versículo 4 até o verso 6. Efésios, capítulo 1, de 4 a 6. Diz assim o texto: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos ler também texto de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler verso 11 até o verso 13, depois o verso 17 e 18. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Verso 17 e 18 diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Se nós voltarmos um pouco em Mateus, apenas um texto aqui de suporte, Mateus capítulo 11, versos 25 e 26, dizem assim: por aquele tempo
exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quero finalizar com mais um texto de suporte aqui, texto que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios 16, versículo 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Amém. Bem, nossa pergunta aqui do Catecismo Maior, pergunta de número 13, versa o seguinte: o que decretou Deus especialmente quanto aos anjos e aos homens? Resposta: Deus, por um decreto eterno e imutável, somente por causa do seu amor e para o louvor da sua gloriosa graça a ser manifestada em tempo oportuno, elegeu alguns anjos para a glória e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna. E também os meios para alcançá-la. Da mesma forma, segundo o seu poder soberano e o inescrutável conselho da sua própria vontade, por meio dos quais concede ou nega favor conforme lhe apraz, preteriu e preordenou o restante deles a desonra e a ira que lhes serão infligidas por causa de seus próprios pecados, para o louvor da glória da sua justiça. Amém. Nossa pergunta vai tratar de parte dos decretos de Deus. O texto de Provérbios, por exemplo, que lemos como apoio, fala sobre isso, dá esse tom de decreto. Deus criou todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então, os decretos de Deus se estendem por vários aspectos. Esta pergunta, de forma específica, os trata no âmbito da criação inteligível, né? Os homens e os anjos, e que nós faremos uma abordagem pontual em cada um desses espectros ou cada uma dessas vertentes. Bem, primeiro é necessário entender que a eleição, né, a predestinação, a eleição de Deus, a escolha de Deus, faz parte do decreto de Deus. Deus não escolheu como reação. Deus não predestinou como baseado naquilo que ele viu ou que anteviu. A eleição de Deus, o decreto acerca do destino eterno de suas criaturas, se baseia, esse destino se baseia no seu decreto. Ele ordena o fim dessas coisas, tanto quanto os meios. Isto está debaixo do escopo da sua soberania absoluta sobre todas as coisas. Então Deus é o soberano Deus. Ele decreta o andamento, o funcionamento, a dinâmica, o princípio e o fim de tudo. Nesse sentido também ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não apenas por estar lá, mas por ter pré-ordenado tais coisas. Então, dentro dessa dinâmica do destino eterno das suas criaturas, nós temos dois segmentos. O primeiro é o destino eterno dos anjos, o segundo, o destino eterno dos homens. Há uma diferença
aí nesses decretos. Mas ainda de forma introdutória, apenas para pontuar, é importante que o decreto de Deus é eterno e imutável. É eterno no sentido de ter ocorrido no âmbito da eternidade, portanto não tocado, não influenciado, não motivado pelo tempo, ou por qualquer coisa que pudesse vir a acontecer ou tenha acontecido no tempo. Paulo descreve isso na carta aos Efésios, quando fala mais de uma vez, inclusive, que aquilo que ele opera, o ato salvífico, inclusive este ato inicial de eleição antes da fundação do mundo, ocorre tão somente por causa do beneplácito da vontade de Deus. A vontade de Deus é a única motivação dele. Então é eterno, o decreto é eterno, mas também é eterno no sentido que ele ecoa eternamente, o seu fim também é a eternidade, quer seja na condenação ou quer seja no pleno gozo da glória com Deus, da salvação no caso dos homens. Um segundo aspecto que testemunha, flui da dinâmica ou do elemento eterno do decreto, é a sua imutabilidade. Como Deus é imutável, tudo que procede de Deus, que emana de Deus, que Deus constrói, que Deus opera, que Deus traz à existência, que seja uma ordem, inclusive a sua palavra, no amplo aspecto dela, são imutáveis, não podem mudar, não podem sofrer alteração, não serão modificadas, não haverá modificação. Então, o decreto, a eleição, quer seja para um lado ou para o outro, quer seja de anjos ou de homens, seguirão a história e a eternidade inalteradas, cumprirão aquilo que foi determinado e decretado para que fosse cumprido, certo? Então é imutável. A causa, aí nós entramos na questão da eleição dos anjos. Deus criou todos os anjos, aqui entenda-se os seres angélicos, angelicais. Deus criou todos os anjos e houve eleição ali também. O apóstolo Pedro faz uma citação assim na sua primeira carta, no capítulo 2 da sua primeira carta. Pedro Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, vamos ler aqui, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, Paulo diz o seguinte, versículo 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, Paulo cita aqui os anjos eleitos. Por quê? Porque há aqueles que Deus não preservou de pecar, de cair. E é claro, o conhecimento geral da Escritura nos traz a lume a verdade acerca daqueles que seguiram Satanás na sua busca pela soberania, pelo trono de Deus. Então, houve queda no céu, o pecado é manifestado, é materializado ali no seio, no meio angelical, mas Deus preserva, elege, Deus sustenta da queda alguns anjos, um grupo, que
não se sabe o tamanho, obviamente, mas Deus preserva alguns anjos da queda, elegendo, ele decreta isso, ele ordena que uma parte dos anjos não caiam, tanto quanto esse decreto se aplica também àqueles que iriam cair. Segue em duas direções aí. E interessante que a razão pela qual Deus elege os anjos é descrita de forma precisa aqui no Catecismo Maior. O texto aqui, a resposta diz que essa eleição dos anjos, não só dos anjos, né, mas a eleição em geral acontece somente por causa do seu amor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a eleição tem como base, como fundamento, como motivação a vontade do próprio Deus, o amor do próprio Deus manifestado. Ele manifesta o seu amor tão somente. Não há nada nos anjos que motive isso, não há nada nos homens que motive isso. Até porque este ato ocorre antes que houvesse anjos e homens. No âmbito eterno, antes da fundação. Isso pode ser entendido somente aos homens, mas provavelmente também se aplica aos anjos. Então veja que a eleição tem como motivo a vontade e o amor do próprio Deus. Aí entrando especificamente na questão da eleição dos anjos, há uma diferença com relação à eleição dos homens. Os anjos são eleitos para a glória de Deus. Eles são eleitos não para a redenção. Essa é uma diferença importante. Não é o mesmo tipo de eleição, é o mesmo de decreto, é um decreto eletivo, mas a eleição dos homens segue um outro espectro porque tem um outro contexto. Os anjos são eleitos para a glória de Deus, porque eles são seres santos, puros, foram criados assim. Os anjos eleitos, eles não foram trazidos à santidade, redimidos, resgatados. Eles foram preservados, santos, puros. Eles foram preservados da queda. Deus preserva esses anjos de caírem, para que eles continuem e manifestem a glória de Deus. E não, como aqueles que caíram, não viessem a desviar-se do seu propósito. Então Deus, a eleição, no caso dos anjos, é o impedimento da queda. No caso dos homens, segue um outro caminho, um outro motivo. A eleição dos homens não é um fim em si mesmo, não é por causa dos homens em si, e não é para preservar os homens. A eleição, ela ocorre em um ambiente muito específico, ocorre na pessoa de Jesus. Veja que a eleição dos anjos é direcionada a eles. Deus os elege para não cair. No caso dos homens, Deus os elege na pessoa de Jesus, o substituto. Deus olha para Cristo e na pessoa, na obra, no sacrifício de Jesus, opera a redenção, o resgate, a restauração daqueles que caíram em estado de condenação. Veja, irmãos amados, que esta eleição dos homens, amplamente sustentada pela Escritura, traz consigo, olhando o contexto de forma geral, traz consigo um elemento fundamental, porque que assim, já desmistifica alguns problemas que podem surgir
no entendimento, na verdade, no mau entendimento da eleição. O problema alguns problemas, dentre eles a questão se Deus elegeu, então eu posso ver do jeito que quiser que eu serei salvo. É uma questão que eu já me deparei com situações assim. Outra é se Deus também elegeu para a condenação, então eu quero mesmo aproveitar o mundo, então se segue isso aí, vai viver, vou viver como quero. Outro argumento, Deus elegeu um e não elegeu outro, isso é injusto. Então, aliás, isso já é respondido pela questão de que a eleição se baseia só na vontade de Deus e não em nada que Ele veja em nós. Mas há um elemento que responde a essas questões de forma satisfatória. É o fato de que Deus não apenas elege para a salvação, Ele estabelece de forma precisa, inerrante e imutável os meios para que essa eleição se aplique. Ele não apenas escolhe e deixa a coisa seguir, a história fluir. Ele elege e estabelece os meios. Que meios são esses? O Evangelho. Somente aqueles, ou seja, melhor dizendo, todos aqueles que foram eleitos irão a Cristo. Este é um elemento fundamental. Não há eleição sem ir a Cristo. Todos aqueles que foram eleitos ouvirão o Evangelho. Não há o argumento a hipótese não se aplica aqui. O se não se aplica aqui, né? Como já ouvi algumas vezes, alguém fala, mas se o Evangelho não chegar lá, se a pessoa resistir ao Evangelho, se isto, aquilo, isto não se aplica. É um decreto eterno, imutável. Houve a eleição decretiva. É uma proposição invariável de Deus. Então, Ele elege e dá o caminho, Ele estabelece os meios e coloca diante do eleito estes meios redentivos. Este eleito terá contato, será alcançado por esses meios e responderá a esses meios pela fé e com arrependimento dos pecados. É assim. Não tem como fugir disso. Assim também o outro lado. Mas e se alguém que não foi eleito, ouve o Evangelho e se arrepende? Se acontecer, ele foi eleito. Não tem um atalho, não tem outro caminho. Precisa ouvir o Evangelho da cruz, crer no objeto que morreu e ressuscitou na cruz, Cristo Jesus, arrepender dos seus pecados e viver para a sua glória. É assim. Isto é o escopo da eleição. Não é apenas o decreto eletivo. Também, junto com ele, veio o manual de instrução, as ferramentas de aplicação, né? E o ajudador ali, todos os elementos necessários para que a redenção seja aplicada. Então veja, irmãos, que Deus não deixa o homem por si só sujeito a si mesmo. Ele decreta eternamente, ele decreta no âmbito do destino eterno de suas criaturas, anjos e homens. E esses decretos são amplamente sustentados pela Escritura. Ele decreta aqueles que, no caso dos anjos, que iriam permanecer santos. O seu decreto alcança aqueles que iriam cair, alcança os homens que seriam redimidos, que creriam, e aqueles que seriam punidos pelos seus próprios pecados. Uma coisa final aqui, um elemento final, é que no caso dos homens eleitos,
eles são eleitos por causa dos méritos de Cristo e da vontade de Deus. No caso dos homens condenados, do restante da humanidade que não crê e não crerá, eles serão condenados por causa do seu próprio pecado. Eles são responsáveis e saberão disto no dia do juízo, quando a condenação for aplicada, eles saberão que são dignos da ira. Que Deus nos ajude, que isto possa, pela misericordiosa graça de Deus, fortalecer a sua fé, te dar um senso de temor mais acurado e conduzi-lo aí a uma vida frutífera para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença e Tua graça. Pedimos em nome de Jesus que enche-nos, ó Deus, do Teu conhecimento e nos ajude a ver para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, te guarde, guie, em nome de Jesus.